Como é que andam as suas aprendizagens? Não tem aquela frase que diz que a vida é uma escola? E se ela for mesmo, onde é que você acha que você está? Você está progredindo a passos rápidos e mudando de lição? Ou às vezes, como muitos de nós, e eu incluso, sente que está repetindo de ano e vendo sempre os mesmos temas? Tem até, inclusive, uma escola de educação emocional, inteligência emocional e saúde, chamada Escola da Vida, que eu sou muito fã e às vezes uso alguns dos recursos deles aqui. Se você se sente como aprendiz nesse tempo que você está aqui na sua vida e você quer entender melhor como lidar com as suas lições, se ajeita na cadeira que esse episódio de hoje é para você. Eu sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Uma sensação que vem me acompanhando ao longo dos anos é a de que o sofrimento costuma ser algum tipo de lição. E eu não estou falando daquele tipo de lição que você errou e está sendo punido, eu não acredito nesse tipo de lição moralista, esse não é inclusive o nosso assunto de hoje, mas uma outra lição. Um mentor meu uma vez me disse que, por exemplo, quando você está sofrendo, você está recebendo feedback do universo de que você está precisando corrigir o rumo. E isso é uma coisa muito interessante, me marcou muito, e eu quero pegar essa perspectiva emprestada para te mostrar uma outra. E para sustentar minha hipótese, vou pegar 3 ideias de outros temas que já discutimos aqui em vídeos anteriores. Primeiro de tudo, eu vou partir do pressuposto de que todos temos várias lições em andamento. E essas lições, às vezes, são repetições e às vezes são novidades. E eu não vou estar aqui moralizando se você está repetindo ou avançando. A minha ideia não é essa. A minha ideia é focar nessa mentalidade de aprendizagem, nessa mentalidade de aprendiz e imaginar que se você está se desenvolvendo suas formas de ser e estar no mundo, você está provavelmente levando uma vida saudável. E isso torna o desconforto e a angústia coisas menos pessoais, deixando de ser sobre a gente e passando a ser sobre a aprendizagem. Como essas 3 ideias que eu vou usar hoje para sustentar a minha hipótese já foram trabalhadas aqui no canal, eu vou passar por elas muito telegraficamente, porque aí a gente vai ter tempo de olhar para as lições em termos de anatomia, dinâmica e como a gente lida com elas. A primeira ideia que eu vou trazer é do psicanalista Scott Peck, um livro maravilhoso, vou deixar o link aí para você, né? E ela diz que um dos propósitos da vida é a nossa expansão como indivíduos. Que quando a gente expande, a gente está se aproximando do divino nas nossas virtudes, na nossa sabedoria, na nossa capacidade de lidar com a gente mesmo, com os outros e com o mundo. E isso se dá via a gente assumir os problemas, as responsabilidades pelos problemas que são nossos e a partir daí, com disciplina, desenvolver o nosso caráter. A segunda ideia que eu vou trazer é um mix do Viktor Frankl com o yoga. O Viktor Frankl acredita que o nosso excesso de intenção às vezes destrói o objetivo que a gente está se propondo, porque a gente coloca uma energia excessiva ali, fora do compasso com a vida. E por outro lado, o yoga tem esse ponto onde a gente se identifica com a nossa mente e a gente se confunde com ela. E sendo a mente uma coisa do mundo, da materialidade, isso pode acabar ocorrendo em excessos, como por exemplo, a hiperintenção. E aí a gente acaba errando na mão na hora de agir. E por fim eu vou trazer a ideia do Aristóteles do seu livro Ética Nicômaco, onde ele traça um panorama das nuances da identidade humana, dos traços de caráter que a gente tem, e ele mostra os nossos desequilíbrios, seja por excesso, seja por escassez. E por fim ele vai mostrando que o meio do caminho, o equilíbrio, ele é a receita para uma vida boa. Eu sei que é um resumo telegráfico, mas eu estou usando ele muito mais para sustentar uma hipótese que é nova hoje aqui, que é a seguinte: e se as nossas lições forem correções de rota do nosso caráter? E se o que a gente precisa aprender é uma via para a gente se desenvolver como ser humano existencialmente e desfrutar mais da nossa vida? Vou te dar uns exemplos. Suponha uma situação que te engatilha medo. Às vezes ela pode ser uma chance para você exercitar coragem. Ou então, por exemplo, uma luta de poder. Às vezes essa luta de poder está facilitando para que você desenvolva a sua flexibilidade. Ou ainda, por exemplo, uma crise com uma pessoa próxima. Ela pode ser um facilitador de compaixão. Ou ainda, se essa crise vai se repetindo, você pode estar precisando aprender a definir limites. Eu sempre brinquei com os meus amigos que muitos dos problemas graves que a gente tem parecem ter sido feitos por um alfaiate, porque eles são feitos sob medida para a sua identidade, para o momento de vida que você está passando e para os seus pontos fracos. Só que nem sempre a gente tem o apoio da conjuntura e dos nossos pares. Às vezes, a nossa formação e o círculo de pessoas, a sociedade à nossa volta, nos pressionam justamente para rejeitar os nossos problemas e, consequentemente, as nossas lições. Veja, um sistema que preza por eficácia o tempo inteiro, ele vai naturalmente ser ansiolítico para a gente. Porque, ao invés dele nos permitir ver os problemas como chances de expansão da nossa identidade e de construção do nosso caráter, ele vai nos punir por a gente já não saber resolver aquilo. E isso resvala na nossa criação e na nossa formação. Quando eu digo criação, vamos pensar em lar.
Muitas vezes as pessoas são premiadas porque elas já sabem as coisas. E elas são vistas como estorvo, como incômodo, quando elas não sabem como lidar com uma situação, quando elas manifestam qualquer tipo de sensibilidade ao problema. E na nossa formação, porque quando a gente cresce fora de casa, já nas escolas, nos ambientes de trabalho, a gente tende a premiar quem já chega sabendo, a gente quer contratar um funcionário que tem muito mais habilidade do que a vaga que a gente está postando, e a gente quer só conversar e lidar com pessoas que têm valor a agregar para a gente. Qualquer tipo de aprendizagem na relação ou aprendizagem que seja intrínseca a nós é vista com reserva, é vista com medo e é um tipo de coisa que você quer longe de você. E isso naturalmente vai se propagar na vida adulta, gerando esse clima de ansiedade, onde as pessoas estão o tempo todo se medindo, elas estão o tempo todo com inveja do outro e, consequentemente, elas vão olhar para as lições do outro como se elas fossem mais interessantes que as delas próprias. E, como consequência natural disso, na minha opinião, o que vai continuar acontecendo? Repetição. Se você não aprende a ter paciência, o que vai continuar vindo? Introdução à paciência. Se você não aprende a impor limites, você vai ter aulas de tópicos especiais em aprender a impor limites nos outros. E se você não se aprende a regular o seu emocional, você vai ter várias masterclass de como regular o emocional ao longo da sua vida. Se você concordou comigo até aqui, você pode estar curioso para saber como eu lido com as minhas lições. E é disso que a gente vai falar agora. Antes disso, só pontuar que se você tem outras formas de lidar com as suas lições e elas estão te fazendo bem, deixa aqui nos comentários, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu aprendo muito com os outros e eu não tenho medo de mudar minhas ideias e os meus comportamentos. Dito isso, vamos para as minhas formas de lidar com a lição. A primeira delas é entender que a lição está do seu lado. E quando você tiver raiva de uma lição, você está quase que tendo raiva de si mesmo. Vamos pensar no seguinte, se a lição ela é feita por um alfaiate, ela vai ter sido medida e pesada para você. Ela vai te cutucar nos seus pontos fracos, na sua identidade. Então, na verdade, você está com raiva de traços de identidade seus que você ainda não sabe o que fazer com eles, você não sabe se eles são bons ou ruins. É muito importante, antes de você decidir como se mover, você baixar a raiva. Porque sem raiva, como eu falei nos episódios de yoga, de meditação aqui, você vai conseguir ver de maneira mais cristalina. Depois disso, não tenha pressa. O Jung diz que a pressa é uma coisa do demônio, isso é uma metáfora, né? Para dizer que ela tira a nossa capacidade de reflexão. E o fato é que a aprendizagem ela dura o tempo necessário para você processar aquela lição e passar a agir de uma forma diferente. Você vai ter que vivenciar a coisa. Isso não quer dizer que você precisa postergar a lição. O ponto principal é você estar aberto. Quanto mais aberto ou aberta você tiver, mais rápido essa lição se sedimenta dentro de você e a sua fase muda. Depois, evite de terceirizar a culpa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, tem certos tipos de mágoa por os nossos problemas serem feitos para a gente, sejam os relacionais, pessoais, familiares e por aí vai. A gente cria essa tendência de culpar o mundo, culpar os outros, culpar um grupo A, grupo B, grupo C. E os nossos amigos vão, se eles não quiserem confronto com a gente, eles vão concordar com a gente. Mas a vida não liga para sua terceirização de problemas. Ela quer saber se você está aprendendo, entre aspas, metaforicamente. Então, o quanto antes você reduzir esse ímpeto, e veja bem, com isso eu não quero dizer, por exemplo, que não existe desigualdade, que não existe discriminação, que não existe violência, que não existe pobreza. Eu só estou dizendo que às vezes tem problemas nossos que são muito íntimos, eles são muito de quem nós somos e de onde nós viemos, e a gente corre para terceirizar ele para o mundo. E aí a gente perde a chance de aprender com eles. E aí o próximo item que eu acho importante é saber abrir o nosso coração e a nossa mente. Procurar livros e conversas e obras de arte que permitam que a gente expanda a nossa percepção. Perspectivas que às vezes elas são compreensivas, ou são generosas, ou são desafiadoras. O ponto é que elas vão mexer um pouco na nossa identidade. Elas vão mostrar que o que a gente tem como identidade é um estado, não é uma permanência. E elas vão permitir que a gente se expanda para aprender a nossa lição melhor. E por fim, um outro item que eu acho interessante é aprender a se comunicar. O que eu quero dizer com isso? Se comunicar é uma forma excelente de aprender, porque você vai elaborar o seu problema e você vai aprender a ouvir o outro. Veja que eu falei comunicar, não falei expressar de maneira unilateral. Ora, se você se dá o trabalho de introspectar e ver lá dentro como é que você está se sentindo, mesmo sem muita certeza, e se você cultiva o hábito de ouvir o outro, essa troca vai fazer duas coisas. Primeiro, ela vai te tirar da zona do seu ego, porque você não vai ficar falando só eu, né? Você vai ouvir o outro e, ao mesmo tempo, você vai procurar a chance de você assumir uma responsabilidade na situação que você está vivendo, de você assumir uma perspectiva diferente. Depois, porque da escuta
você consegue assimilar informações novas. Então esse hábito de comunicar, ele vai permitindo que você tenha acesso a coisas suas e a coisas do outro num ambiente onde o problema não precisa ser resolvido com urgência. Porque geralmente a urgência ela é meio que inimiga da aprendizagem. Você quer resolver rápido, você não quer aprender muito. E por fim, perceber que todas as lições que a gente vive na vida, elas estão um pouco em busca de verdade. A verdade ela é uma coisa que redime a gente. É o que o mundo espera como resposta. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quanto mais você tiver uma propensão de se proteger da situação, ao custo, às vezes, de deformar a verdade, mais longe de aprender a lição que você tinha que aprender você vai estar. E você, o que você acha dessa conversa? Tem a ver com o momento que você está vivendo, com as pessoas que você gosta? Me deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você gostou desse assunto, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Ou enviar ele para alguém que você acha que vai curtir esse tipo de informação. Às vezes pode ser útil para alguém que você conhece. E, ao mesmo tempo, ela é muito importante para mim, tanto para informar o algoritmo do que você gosta e que meu conteúdo é interessante, quanto para eu trazer o melhor das minhas conversas e leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.